E você aí, conhece bem seu pai? Tem um relacionamento saudável com ele? Ou você é uma mãe solteira que tenta ser pai e mãe ao mesmo tempo de seu filho? Se você se identificou com alguma dessas questões, fique aqui com a gente no nosso devocional de hoje. E aí, povo! Eu sou a Samara e esse aqui é o nosso devocional diário, Meu Plano com Deus. Hoje é dia 30 de maio, mais um domingo lindo, maravilhoso. E para você que faz acompanhamento da leitura anual da Bíblia, os livros são 2 Crônicas 10, 12 e João, capítulo 11, do 30 ao 57. E você aí, tem conseguido acompanhar nossos vídeos? Todos os dias nós estamos aqui no Instagram, no YouTube, mandando um WhatsApp, mensagem para vocês. Nos compartilhe, comente conosco o que você tem aprendido através desse devocional diário, ou através de uma palavra que a gente acabou compartilhando com você. Isso edifica a nossa fé também e é muito gratificante para nós ouvirmos vocês. E o tema do nosso devocional de hoje diz o seguinte: de meninos a homens. A leitura é 2 Timóteo 1, do 1 ao 5. Eu vou ler 2 Timóteo 1, 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lode, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Estudos sobre filhos que crescem em lares sem pai revelam que muitas vezes eles enfrentam grandes desafios. As estatísticas alarmantes demonstram que esses jovens são 2 vezes mais propensos a terminar na prisão do que os jovens de famílias tradicionais. 85% das crianças que exibem distúrbios comportamentais e 95% das crianças sem tetos e que abandonaram suas casas são de lares sem pai. 32 vezes a mais a média. Timóteo era filho de Eunice, uma judia convertida, e o pai era grego. As escrituras mencionam sua avó Lode e sua mãe Eunice, mas nada mais é dito sobre o seu pai. Alguns acreditam que seja pelo fato dele não ser cristão, outros que o pai de Timóteo pode ter morrido quando ele era novo. Concluímos então que o pai dele não desempenhou um grande papel no crescimento e desenvolvimento espiritual de seu filho. Em vez disso, Timóteo, desde menino, conheceu as escrituras sagradas e foi conduzido à salvação pela mãe e pela avó. Mais tarde, ele se tornou o filho na fé de Paulo. Crescendo numa casa sem pai, Timóteo bem poderia ter sido uma criança problema pelas estatísticas atuais. Mas a mãe e a avó piedosas compensaram essa defasagem e garantiram que ele aprendesse a palavra de Deus desde cedo. O ensinamento fiel das escrituras e a influência cristã dessas 2 mulheres ajudaram Timóteo a crescer na fé. Timóteo também foi abençoado por ter um grande apóstolo, Paulo, como seu pai espiritual. O mais importante foi o fato de ele ter conhecido Deus como seu pai celestial. Isso verdadeiramente o ajudou a crescer espiritualmente, deixando de ser um menino imaturo para ser um homem a serviço de Deus. Deus cuida dos órfãos, das viúvas e de cada um de nós individualmente. Então, povo, a gente sabe que só aqui no Brasil foi feita uma pesquisa em 2013 e lá em 2013, 5,5 milhões de crianças não tinham registro, do seu pai na sua certidão de nascimento. Sem contar os pais que estão registrados na certidão de nascimento, mas não exercem, a paternidade na vida de seus filhos. Famosos filhos órfãos de pais vivos. Quantos de nós, foram ou somos órfãos de pais vivos? Pais que não são presentes, pais que não educam, pais que não corrigem, que não dão destino aos seus filhos, enfim. Eu sou mãe de 2 crianças, Alice e o João, e é tão lindo, lindo, lindo ver eles crescerem com a figura paterna dentro de casa, instruindo, ensinando, corrigindo. E eu falo isso com propriedade, Meu pai faleceu muito cedo e antes disso ele teve uma vida bem louca, assim.
Eu amo meu pai, mas hoje eu consigo ver, né, a diferença de realmente ter um pai presente na vida de um filho, o quanto isso traz segurança, confiança, o quanto os meus filhos se sentem amados. E quando eu conheci a Deus, quando eu conheci a Cristo, quando eu comecei a frequentar cultos, estudar a palavra, eu tinha muita dificuldade em ver Deus como pai, porque eu tinha essa dificuldade aqui na terra de me relacionar com o meu pai, de ter tido esse relacionamento. E o relacionamento com o Pai da Terra revela muito como você se relaciona com o Pai Deus. Mas o que eu quero falar para você, você que é mãe solteira, você que é um filho aí órfão, né? Jesus, ele veio nos mostrar o caminho da filiação. Jesus veio nos mostrar como é ser filho de Deus. Como é ver Deus não mais só como um Deus tão distante, mas um Deus Pai. Então nós já não somos mais órfãos, nós temos sim um pai perfeito que nos ama, que nos dá direção, que nos protege, que nos corrige. Eu, por exemplo, poderia estar facilmente dentro dessa estatística aí, de uma menina que poderia estar nas drogas, na prostituição, estar presa, ou sei lá mais aonde eu poderia estar, né? Mas eu também tive uma mãe que dentro das suas possibilidades pôde me conduzir. Tive uma avó, inclusive, bem parecido com o texto que nós lemos, que era uma mulher de oração, uma mulher que se batizou no dia que eu nasci. Então, uma mulher que conhecia Jesus e pôde me apresentá-lo também. E Deus, no caminho, Ele foi me apresentando pais espirituais, pais aqui na terra que foram me dando destinos, né? Pastores, missionários, homens de fé, que foram construindo isso dentro de mim e até hoje acontece isso. Agora eu vou falar para você, mãe, que faz papel de mãe e pai. O primeiro conselho que eu dou é: busque em Deus quem é o seu filho. Qual é o propósito dele? Deus, ele quer revelar o seu filho para você, não por aquilo que você já conhece ele no dia a dia, mas ele quer abrir o livro para você e falar assim: mãe, o seu filho, João, ele será um músico, ele será um missionário, ele será um pastor, ele será um empresário. Então Deus, ele quer revelar para você, para que você prepare o seu filho dentro das Sagradas Escrituras, dentro daquilo que ele é, dentro da identidade dele. Ele vai estar preparado para cumprir a missão que foi dada a ele. Timóteo, ele foi preparado pela sua mãe, preparado pela sua avó. Então há esperança. Há esperança para o seu filho, há esperança para você que se sente órfão. Deus, mesmo que você já é mais velho, que você não tem alguém que te prepare hoje, Deus vai enviar pessoas que vai te ensinar, te capacitar. E Deus, ele quer se revelar a você. Leia as Escrituras, leia a Bíblia, peça orientação de Deus. Deus é um Deus vivo e ele está pronto e prestes a falar contigo, a se apresentar como um pai para você e mostrar o quanto você é um filho amado, que você não é rejeitado e nunca foi rejeitado por ele. Você não é a obra do acaso, você não é um filho por um descuido. Deus, ele sonhou com você antes mesmo da fundação do mundo. Ele te ama, ele tem uma história para você aqui nessa terra. Há esperança sim para o seu filho, mãe. Há esperança, sempre há esperança. Apresente este Deus como pai e o seu filho nunca se sentirá um órfão de pai aqui nessa terra. Até a próxima.